Romanos, capítulo 10. Né? O último versículo é o versículo que, na verdade, nós queremos compartilhar com vocês nessa manhã. Tá? Antes de começar a falar o texto, nos próximos minutos que nos restam aqui, a gente precisa lembrar que a igreja de Roma era uma igreja mista de judeus que se converteram ao evangelho e gentios, pessoas que não faziam parte do povo judeu. Um certo imperador, ele vem ao poder e expulsa os judeus daquela área. Essa igreja vira uma igreja somente de gentios, não de judeus. Aí, não com os judeus, não uma igreja misturada. 5 anos mais tarde, os judeus são permitidos a voltar àquela região de Roma. E aí essa igreja se mistura novamente. E o que os judeus encontram? Quando os judeus retornam para essa região, vem uma igreja gentia que está totalmente afastada das tradições judaicas. Não comer comida porco, por exemplo, comidas impuras, circuncisão, não estavam guardando o sábado, aquelas coisas. E Paulo escreve aos romanos, né, a essa igreja aí misturada, agora, algo muito importante, tá? E a gente vai entrar nesse detalhe aqui. Não vamos entrar em todos os detalhes, obviamente, de todo o livro, mas vamos falar um pouco dessa visão missionária que Paulo está dizendo aqui para a igreja. E ele diz o seguinte, ele faz uma menção muito importante do que é a salvação. Quem é que pode ser salvo? Versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Só pode ser salvo quem? Quem confessa a Jesus no seu coração. Quem confessa Jesus como Senhor e quem no coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Uma clara evidência de quem é que está salvo. Aquele que confessa Jesus como Senhor e aquele que crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando a gente fala de muçulmanos, deixa eu deixar alguns detalhes aqui para os muçulmanos, sobre os muçulmanos. Os muçulmanos acreditam em Jesus. Tá? Eles acreditam que Jesus era um profeta, não Deus, mas acreditam que Jesus era um profeta. E um profeta muito importante. Eles acreditam que Jesus nasceu de uma virgem. Eles acreditam que Jesus vai voltar. Mas eles não acreditam em duas coisas. Eles não acreditam que Jesus é filho de Deus. Eles não acreditam que Jesus morreu numa cruz. Aí a gente lê Romanos capítulo 10, versículo 9, e fala, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Dois fatores muito difíceis para o muçulmano acreditar. Primeiro, que você confessa Jesus como Senhor. Essa palavra Senhor é literalmente confessar que Jesus é Deus. Confessar Jesus como Senhor é confessar Jesus como dono, é confessar Jesus como Senhor, é confessar Jesus como aquele que guia a sua vida. Confessar Jesus como Senhor é dizer, nem eu mesmo sou dono de mim, Deus é. Confessar Jesus como Senhor é dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Confessar a Jesus como Senhor é falar, eu esqueço todas as outras coisas e lembro somente de Jesus. Confessar Jesus como Senhor é ir na contramão do sistema, de tudo que o muçulmano acredita. E não somente do muçulmano. Dessa sociedade que hoje nós temos no Brasil e no mundo. Porque todo mundo quer ser dono de si. Todo mundo quer ser aquela pessoa que fala, não, eu mando em mim. Não quer ser controlada por ninguém. Né? Nós queremos, mesmo nós como cristãos, está intrínseco em nosso coração que a gente quer viver essa vida. Né? Essa vida de que nós somos donos do nosso próprio nariz. A gente fala sobre isso, não é uma expressão aqui no Brasil, né? Eu sou dono do meu próprio nariz. Não, eu não sou dono do meu próprio nariz. Deus é.
do nariz, do olho, da boca, das mãos, dos pés. Deus é dono de tudo. Jesus é dono de tudo. E hoje é uma dificuldade acreditar nesse Jesus que é Senhor. Nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador. Não é só Salvador, é Senhor. Jesus é Senhor e Salvador. E a gente confessa Jesus, antes de confessar Jesus como Salvador, nós confessamos Jesus como Senhor. Então, quando a gente prega o Evangelho, a gente não prega um Jesus criado em nossos próprios ideais. É o Jesus que está sendo revelado na Bíblia. Lá na Indonésia, por ser um país muçulmano, a grande dificuldade do muçulmano é acreditar que Jesus é Senhor. A grande dificuldade, talvez, do brasileiro é acreditar no Jesus que está na Bíblia. E para isso, nós aceitamos qualquer tipo de coisa, porque nós queremos ser legais. Nós acreditamos no Jesus do amor, o Jesus que abraça todo mundo, mas esquecemos do Jesus que perdoa a prostituta, mas que fala, vai e não peques mais. Nós queremos o Jesus que fale, vinde como estás, mas não no Jesus que não quer deixar a gente do jeito que a gente está. Nós falamos de um Jesus que fala, vinde como estás e fica como estás. Não, não é esse o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia convida você, vinde como estás, porque eu vou te colocar outras roupas, eu vou mudar a sua vida, eu vou te transformar, eu vou tirar esse ódio do seu coração, eu vou tirar você dessa prostituição, desse pecado que você está envolvido. Eu sou o Jesus que te chama e que vai te aceitar do jeitinho que você está. Não é essa ideologia que aceita tudo para manter do jeito que está. Não, Jesus te chama para te transformar e para me transformar. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. É algo que está acontecendo desde o primeiro dia que o Espírito Santo trabalhou na nossa vida, mas que exige de nós um desejo de dizer não para nós mesmos. E é descoberta de todos os dias os lugares da nossa vida que não morreram ainda para Jesus. E existe muita coisa na gente, em todos nós, que ainda precisa morrer. Existem homens malditos dentro de nós que precisam morrer. Essa carne maldita que Paulo fala, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa luta diária da carne e do espírito é dizer que Jesus é Senhor todos os dias. E ele fala, visto que com o coração, no versículo 10, se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você, não é só assim, eu creio no meu coração que Jesus é Deus. Mas não é só no coração. A boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Se a sua boca está cheia de Jesus, se a minha boca... A gente vai falar de Jesus, porque no meu coração eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Eu creio no meu coração. Logo, a minha boca vai falar. Tem muitos movimentos na Indonésia de missionários, e eu muito triste dizer isso. Muitos movimentos na Indonésia que dizem que chegam dentro de um templo muçulmano, e eu não acredito nisso, em gênero, número e grau, que fala, você pode ser muçulmano, continuar indo, mas crê no seu coração que Jesus, quando você orar, só crê em Jesus. Eu não acredito nisso. Acredito que existe um processo? Sim. Existem pessoas que talvez vão passar 3 anos num processo de libertação, de transformação, 4 anos, isso aí, sem dúvidas. Mas que não pode haver no meu coração, não pode haver na palavra de quem prega, nenhum desejo de falar para a pessoa, não, crê no seu coração e você já vai estar salvo. Crê no seu coração, continua indo lá para o templo muçulmano, para a mesquita, né? E em vez de orar lá, ora Jesus e você está salvo. Não, aqui é bem claro, se a palavra no versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É preciso dizer que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Porque qual é a diferença? Então, eu poderia aqui dizer para uma prostituta, não, você aceitou Jesus, crê no seu coração, continue indo para o prostíbulo,
para um homossexual virar. Não, crê no seu coração. Só Jesus, continua vivendo a sua vida lá nos clubes da vida. Talvez essa pessoa vai continuar com seus desejos homossexuais para o resto da vida, mas ele vai lutar para o resto da vida dizendo não para a sua carne. Como para um homem que ama uma mulher e tem tentações por uma mulher que não é sua esposa, vai continuar dizendo não para o seu coração todos os dias. Ou você ou eu dizer não para fofoca, não para soberba, não para o orgulho, entende? É todo dia. Mas a gente vai confessar com a nossa boca que Jesus é Senhor, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai e vai voltar para buscar a sua igreja. Isso precisa se confessar com a boca. Com o coração você crê para a justiça, mas para a salvação você confessa com a sua boca. Porque no versículo 11 diz, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Você não vai ser decepcionado. Você não vai se decepcionar. Se aquele que nele crê não será confundido. Se você crer em Jesus, pode vir várias histórias de quem Jesus é, de como Jesus é, do Jesus amor, paz e amor. Todas essas coisas vão virar balela, vão virar lixo, porque se você crê em Jesus, se eu creio em Jesus, se eu leio a palavra de Deus, eu não vou ser confundido. As pessoas virão com ideias atuais, ideias modernas, o Jesus contemporâneo, o Jesus da cultura woke, eu não sei se é assim que se diz aqui, esse Jesus travestido de tantas coisas, que não é o Jesus que a palavra de Deus diz. Então, quando a gente crer em Jesus, a gente não vai ser confundido. A palavra de Deus diz que nós erramos por falta de quê? Por falta de conhecimento. Mas quando nós temos conhecimento das Escrituras e a gente lê as Escrituras e a gente deixa a letra falar com o nosso coração e o Espírito Santo usa, como eu falei que a gente usa essa mesma palavra das Escrituras para esses meninos se memorizarem, quando a gente faz isso, a gente entende que é o Espírito Santo que faz, a gente não vai ser confundido. Não seremos. Porque não há diferença entre judeu e grego. Não há diferença entre brasileiro e indonésio, americano, japonês. Não há diferença da cor de nossa pele, de classe social, de homem ou mulher. Não há diferença no sentido de Jesus transforma qualquer pessoa, é acessível a qualquer pessoa, e estão todos nós, escravos e livres, debaixo da mesma condenação ou salvação. Um dia, todos nós estaremos perante dele, nus diante de Deus. O Deus que sonda o coração, que sonda cada palavra, cada atitude, cada olhar, cada ato que a gente faz, está tudo revelado diante de Deus. Tudo. Está tudo ali diante do Pai. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Não importa se você é escravo, se está na prisão, se é um ladrão, se é um estuprador, se é um pedófilo, se é um assassino, se é um político, se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o político que for. Todos nós estamos nus diante de Deus. Podemos negá-lo com a nossa boca, podemos negá-lo com a nossa atitude, mas um dia estarão todos diante de Deus. Mas há esperança para qualquer um, até aquela pessoa que a gente odeia. Há esperança para qualquer um que invocar o nome do Senhor. É rico para com todos. Se a pessoa o invoca, ele é rico para com ela. Não o rico que vai dar dinheiro, porque o evangelho não é evangelho de dinheiro. O evangelho não é evangelho de fama. O evangelho não é evangelho para te dar, fazer você rico. O evangelho é para chamar você para ser rico em Deus. E isso não vem de uma prosperidade financeira, não vem de ser um homem conhecido por seus bens, ainda que nós acreditemos que Deus prospera pessoas. Mas esse não é o objetivo, que nós vamos para a palavra de Deus e reconhecemos que Deus é Deus. Nós reconhecemos Deus porque Deus é Deus, Ele é Deus, não tem nada mais, nada menos, é isso.
Nós reconhecemos porque temos que reconhecer. É reconhecer que meu pai é meu pai. Por quê? Porque ele me gerou. E pronto. Eu posso não gostar do meu pai. Meu pai pode ter me abandonado. Meu pai pode ter feito o que for na minha vida ou na sua vida. Mas ele é teu pai, não tem como negar. De repente você nunca conheceu o seu pai, mas o pai que plantou a sementinha na sua mãe é o seu pai. Não tem outra maneira. Então é simplesmente falar, não, Deus é Deus. É reconhecer que Deus é Deus, e não há nada nesse mundo que vá mudar isso. Não há ciência que muda o DNA de quem você é filho. Não há ciência que possa fazer isso. Não há ciência, não há verdades nesse mundo que vai esconder a realidade de que Deus é Deus, que Ele é rico para todos os que invocam. E aí tem uma esperança aqui que Paulo deixa aos romanos. Tem uma esperança que está sendo dita aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra de salvação aqui, só nesse texto, a gente fala algumas vezes, né? Fala no versículo 9, fala de salvação no versículo 10, e a gente pode até forçar um pouquinho, que fala de salvação no versículo 11, né? E ele dá esperança que todos somos iguais perante ele. E aí no versículo 13 ele fala mais uma vez de salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É só invocar o nome do Senhor. Mas sabe o que é invocar o nome do Senhor? É aquelas regrinhas que ele disse antes. É crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. É confessar com a sua boca que Ele é Senhor. Você não vive mais para você. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem então as indagações de Paulo para a igreja que está em Roma. Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Muitas pessoas acham que Paulo está escrevendo para uma igreja enorme, né? Roma, fala de Roma, né? O Império Romano, aquele império poderoso, então dá a impressão que a igreja era poderosa. E nesse período aqui, a igreja não é poderosa. Alguns teólogos chegam a afirmar que Paulo está escrevendo a sua carta para algumas poucas igrejas reunidas em algumas casas. Alguns grupos familiares, é isso que ele está escrevendo. A igreja em Roma não é a igreja católica romana, não é a igreja de Constantino, é uma igreja simples que se reunia nas casas, pessoas simples. E ele está falando para essa igreja, ele está afirmando, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele faz indagações, mas como que eles invocarão aquele que não creram? Aí eu faço uma pergunta. Quem é esse que creram? Como invocarão aquele que não creram? E para falar desse aqui, quem é aquele em que não creram? A gente tem que lembrar que não é o Jesus moderno, não é o Jesus da minha vã consciência, não é o Jesus que se adequa, acho que é essa palavra, adequa ao meu estilo. Não é esse Jesus. É o Jesus que é revelado na palavra de Deus, é o Jesus que é revelado nas Escrituras, é o Jesus que falou dele mesmo. A pessoa que alguém chega assim e fala assim, o Alan, que é missionário lá nas Filipinas, ele é um advogado. O Alan, ele tem 5 filhos. É verdade isso? Não, eu acabei de dizer, eu sou missionário, não sou advogado, tenho 4 filhos, moro na Indonésia. Então, eu estou falando para vocês. Aí tem uma outra pessoa que fala, não, você é advogado, você mora nas Filipinas. Eu falei, gente, eu estou aqui falando que eu moro na Indonésia, eu tenho 4 filhos que eu não sou advogado. Quem você vai crer? Nessa pessoa que está falando de mim ou em mim mesmo que estou falando sobre mim? Então a gente tem que entender que aquele que está sendo falado aqui, que o Paulo está tentando deixar bem claro, não é aquele que você quer crer, que você idealiza. É aquele que se revelou a si mesmo e disse para a gente quem ele é. Então, como invocarão aquele, não esse Jesus, não mais um Deus de Roma, não mais um dos deuses de Roma, não mais um Deus dos fariseus, não é o Deus agnóstico, não é o Deus dos saduceus, não é o Deus que as pessoas estão dizendo, aquele que está prometido nas Escrituras, no Velho Testamento, aquele. Então não é um Jesus, é o Jesus, aquele que invocar, né? É aquele Senhor, esse Senhor,
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? As pessoas só vão crer se ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Como vão saber do Jesus que diz a palavra e não do Jesus que eu quero pregar? Se a palavra de Deus é pregada, não é a minha interpretação da palavra, é a palavra. Não é o que eu acho das Escrituras, são as Escrituras. Não é o que eu vivi, a minha experiência, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. Porque o Evangelho não é o Evangelho de experiências, mas o Evangelho é o Evangelho das Escrituras. O Evangelho, a experiência é a minha experiência. Deus agiu na minha vida, Ele não vai agir na sua vida da mesma maneira, até porque Deus é muito criativo. Os seus caminhos não são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são mais altos dos seus caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus pensamentos. Não é da maneira que eu acho, não é da maneira que eu quero, mas é da maneira que Deus quer, que Deus faz, que Deus deseja, que Deus desenha. É a maneira de Deus. Não é a minha maneira. Então, como crerão naquele de quem nada ouviram? Existe uma responsabilidade muito grande. Não só, eu ouvia isso muito, que estar aqui no altar é muito sério. Mas não é só aqui. E eu diria, aqui não é nem um lugar principal. Porque eu falo, você vai embora, você nem sabe o que está acontecendo na minha vida. Né? Você não sabe. Eu não sei o que está acontecendo. Aqui não é o mais importante. Mas no dia a dia que você vive o seu relacionamento com Jesus, vai demonstrar quem Jesus é para as pessoas. A maneira com que eu vivo com Jesus. Então, quando a gente está pregando lá fora, a gente tem que ter talvez muito mais cuidado do que aqui. Talvez, não sei, né? Pode ser minha interpretação errada, mas eu acredito que principalmente se você vive essa vida de pregação do Evangelho, todos os dias, lá fora, no seu trabalho, na sua escola, universidade, na sua família, ali é muito importante. Eu creio que eu tenho uma seriedade muito maior quando eu estou com meus filhos e faço meu devocional na minha casa e ensino meus filhos a pregação do Evangelho. Eu tenho muito mais cuidado, talvez, lá na minha casa do que aqui. Porque aqui eu estou pregando por 1 hora, já vou terminar, e vou embora, mas meu filho é todo dia. Meu filho vê quando eu estou com raiva, meu filho vê quando eu grito e falo, Deus, perdão, eu gritei com meus filhos. Não, eu tenho 4 filhos, gente. Né? Dá uns gritos, berro lá, e aí depois eu choro, falando, Deus, misericórdia, perdão. Né? Então, é todo dia. Meu filho tem 9, minha filha tem 6, mas eles já ouvem falar sobre soteriologia, eles já ouvem falar sobre teologia. Eu ensino a eles teologia sistemática. Eu explico para eles, palavra por palavra, do que a palavra de Deus está dizendo. Eu quero que ele conheça os termos, eu quero que eles entendam o que é trindade. Eu quero que eles entendam o que é soteriologia, doutrina da salvação, doutrina do pecado, depravação do homem. Eles têm que saber dessas coisas. Entende? Então, como ouvirão se não há quem pregue? Mas pregar o quê? Né? Pregar o quê? Como crerão daquele de quem não ouviram? Eles precisam ouvir do Jesus, que é o Jesus bíblico. E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Quem é que tem que pregar? Quem é? Nós. Eu gosto desse do carioca, né? Nós. Né? Eu perdi meu sotaque. Eu sou carioca também, de Campo Grande, mas eu perdi meu sotaque. Nós somos as pessoas que temos que pregar. E é com a vida, mas também com a palavra. A palavra. Por isso que eu incentivo a igreja, onde eu estou passando, memorize as escrituras. Quando a gente vê os meus meninos, os meus alunos memorizando as escrituras, eu tenho certeza que é melhor do que memorizar qualquer ensinamento meu. Porque as escrituras memorizadas por eles, aprove a Deus a hora que Ele quiser, a hora que o Espírito Santo quiser, Ele vai fazer a obra, relembrando aqueles meninos da palavra de Deus.
Quando eu escrevo as peças, eu faço questão de ter muitos versículos ali. Porque eles memorizam tanta besteira, né? Tanta besteira para memorizar. Por que não memorizar a palavra de Deus? E ali estão memorizando as escrituras. Eu aqui não vou ter o vídeo agora para mostrar para vocês, eu não preparei. Se eu tivesse preparado, eu tenho as minhas meninas lá dessa peça, o escravo, elas declamando 1 Coríntios capítulo 13, todinho. Coisa linda de se ver. Eles cantando o livro de Filemão. Né? Eu sei que está em inglês, mas se vocês pudessem ver esse vídeo, eu mandei para o pastor, esse vídeo da peça, eles declamando. E, gente, é lindo porque são as escrituras. E as escrituras se memorizando. A palavra de Deus diz, né? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Pensai nessas coisas. Pensai nas coisas do alto. Pensai. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9. Imprima. Inculque na cabeça dos seus filhos a palavra dessa lei. Fale para eles o tempo todo. O tempo todo. Hoje a gente tem tanta facilidade. Bota no seu celular a Bíblia falada. Deixa lá. Talvez você não está nem prestando atenção. Eu brinco com a minha irmã, com a minha esposa. Não, vamos botar uma música evangélica para abençoar o ambiente, né? Fazer aqueles cristãos do yoga, né? Vamos abençoar o ambiente. Quase que a gente acende o incenso. Mas não é isso. É porque as escrituras vão estar lá, uma hora ou outra você vai ouvir. Entendeu? Você vai ouvir. Você vai ouvir a palavra de Deus e são as escrituras. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Somos nós, de alguma maneira. A palavra de Deus precisa ser dita e falada no dia a dia. Eu ensino meus filhos a memorizarem. Tem vários versículos que meus filhos têm memorizado já. Não sei quantos, mas tem bastante. Minha filha com 6 e meu filho com 9. Mas desde quando ela estava com 4 e ele com 7, eles memorizam as escrituras. Então tem várias. A ponto de quando a gente está falando e quando eu vou corrigir meu filho, falo, olha, você desrespeitou papai e mamãe, olha, está escrito, honra pai e mãe para se prolongam os seus dias na terra. Alguns dias atrás, eu não lembro mais o versículo, alguma coisa que aconteceu, meu filho virou, mas papai, está escrito. Ele me corrigiu. Ele falou, as escrituras dizem, eu não deixo ele corrigir adulto, mas naquele dia eu achei interessante. Falei, está tudo certo. E por último, e como ouvirão e como pregarão se não forem enviados? É papel da igreja a gente enviar. E enviar não é só enviar dinheiro. Talvez enviar dinheiro seja uma parte muito pequena do que é se fazer missões. Enviar é muito mais do que isso. Paulo envia Epáfras no livro de Colossenses de volta para falar com a igreja lá que Epáfras fundou. Ele envia Timóteo, mas ele envia com dinheiro? Não. Ele envia, ele ora, ele comissiona. A igreja precisa comissionar pessoas, não só financeiramente. Quantos aqui estudam em escola pública aqui? Quantos aqui? Tem alguém que estuda em escola pública? Escola pública? Ok. Ensinar, a igreja ensinar essas pessoas que estão na escola pública, comissionar eles e falar, olha, deixa eu te ensinar, deixa eu te discipular para você pregar o evangelho lá na sua sala de aula. Quantos aqui trabalham aqui em empresas grandes com várias outras pessoas? Aí, ó, tem ali. Então, é comissionar a irmã que trabalha nessa empresa, chegar lá e falar assim, olha, eu estou te enviando, deixa eu orar por você, vai lá e prega o evangelho lá na sua empresa. Né? É comissionar, é enviar. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Talvez você não goste do seu pé. Talvez você ache que seu pé é feio. E tem vários salões de beleza aí que querem pintar a unha das mulheres, tá? Homens não, por favor. Talvez o homem aí tem que lixar e botar perfume para não ficar chulé, né? Mas tem várias pessoas que querem aperfeiçoar seus pés porque não gostam. Tá aqui, ó, uma solução. Pega o evangelho. Seus pés vão ser formosos. A Bíblia diz, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, do que anunciam a paz. Então, quer fazer o seu pé bonito? Pregue o evangelho. Vá aos confins da terra, aonde você for, pregue a palavra de Deus. Pronto, olha a solução. Né? Solução. Eu queria muito que a palavra de Deus dissesse, quer ser bonito, pregue o evangelho. Aí daria jeito a tudo isso aqui.
Mas louva a Deus, né? Porque eu tenho filhos bonitos, dizem que filhos de pais bonitos saem feios. Então um tem que ser feio. Então Deus me escolheu. Minha mulher é bonita e os filhos nasceram bonitos. Mas é assim, essa é a ideia de aperfeiçoar o seu pé. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Pregue a palavra de Deus. Faça Jesus conhecido. Pregue o Jesus da Bíblia, não o Jesus desse mundo. Gostaria muito de falar muito mais tempo aqui para falar de outras questões, mas meu tempo já se foi. Eu gostaria de orar com vocês. Termina 11 horas aqui, não é isso? Isso. Então, não, é certo, né? 11 horas. Me falaram que era 11 horas que terminava, então se coloque de pé. Então, que Deus possa abençoar vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer a cada igreja que tem feito essa parte de enviar. Essa igreja, desde quando conheci o pastor Alan, se tornou uma igreja muito querida nossa. Não por causa de sustento, nem isso, não. É uma igreja que tem se colocado na brecha, se colocado na disposição de enviar, seja por oferta, seja por orações, seja amando, e que vocês continuem assim, independentemente do tamanho da igreja. A gente vai ministrar numa igreja agora, lá no interior de São Paulo, uma igreja que tem se tornado uma igreja missionária, não tem 30 membros, não tem 30 pessoas que visitam essa igreja, a gente vai lá, se Deus quiser. Uma igreja que tem se colocado à disposição de pregar o evangelho, de amar pessoas e de enviar. Então, continue enviando, continue comissionando pessoas, continue incentivando pessoas. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado por serem quem vocês são. Continuem a pregar o evangelho, continuem a falar. Mas Alan, eu não sei como falar. Quem disse que eu sei? A gente é chamado não para fazer, mas para ver Deus fazendo. Essa é a coisa mais linda de missões. É saber que eu estou sendo chamado para ver o que Deus está fazendo. O que Deus me escolheu? O que Deus escolheu? Não sei. Ele ama, ele faz, ele é o dono, gente. A gente falou, Jesus é o Senhor. Esse negócio vai caindo aqui, ó, com o tempo vai passando aqui, vai pesando. Né? Por isso que Jesus fala, toma o meu fardo que é leve, né? Esse fardo aqui pesado aqui, tadinho pro pedestal, o microfone é um fardo pesado. Então a gente vai arriando, né, com esses fardos pesados na vida. Então Jesus fala, toma o meu fardo que é leve, toma o meu ensinamento, né? O fardo ali, naquele contexto é leve, é o ensinamento que Jesus está ensinando. E esse ensinamento é leve. Esse ensinamento é o que Jesus está dando pra gente. Tá? Então, tome esse ensinamento para você, tome esse ensinamento, pegue esse texto aqui, memorize ele. E lembre-se que todos nós estamos comissionados a falar do amor de Deus. Todos nós estamos comissionados a pregar o evangelho. Todos nós estamos comissionados a enviar pessoas, a orar. Todos nós. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor e sua graça. Obrigado por essa igreja, obrigado por tudo que o Senhor faz, obrigado por quem o Senhor é. Obrigado por chamar a gente para ver aquilo que o Senhor está fazendo. Continue fazendo na nossa vida, trabalhando na nossa vida, tirando as coisas que não são boas, Senhor. Tudo que é ruim, tudo que é pecado de nós, tire de nós, Pai. E nos ajude a ser fiéis a Ti. Muito obrigado pelo seu amor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.